Fala, meu povo! Boa noite a todos! Como é que vocês estão? Meu povo, inicialmente, como de praxe, né, eu gosto de trazer uma mensagem para vocês, rápida, antes da gente iniciar a aula propriamente dita, né, geralmente uma mensagem de motivação aí para animar vocês. Eu sei que concurseiro precisa muitas vezes de um cliquezinho, de uma palavra para dar aquele empurrãozinho, e a gente vai fazer isso. Nesse momento, pessoal, há 15 minutos atrás, eu estava pegando uma camisa para vestir, para a aula, no guarda-roupa, pegar uma camisa e coloquei pro pessoal. E eu peguei essa camisa aqui, de Brasília. Camisa que eu comprei lá em Brasília, quando estava lá no curso de formação da Polícia Penal Federal, né? E comprei essa camisa para usar dia a dia, ficar lembrança. E aí eu voltei ao passado e comecei a lembrar de mim, da minha história, de um aluno do fundão de escola, né, que ninguém acreditava que ia conseguir alguma coisa na vida. O cara que morava em comunidade, uma comunidade chamada Cruz das Armas, em João Pessoa, mais propriamente dito, o vulgo lá da comunidade, mais especificamente que a gente morava, chamava-se Rua do Rio, né? Próximo a um bairro chamado Baleado. Então você vê onde a gente veio. E lá no Baleado, que era um bairro próximo, onde eu ia com frequência pegar o pão e o leite do governo, né? Nessa época aí do pão e do leite do governo, tinha um beco chamado Beco da Facada. Então, só para você ter uma noção de onde eu vim, né? De onde eu vim e onde eu consegui chegar. Mas, sabe por que isso, pessoal? Não pensem vocês que eu sempre quis sair da minha terra, de forma alguma. Eu era uma pessoa totalmente preso, totalmente enraizado na minha terra. E só queria fazer concursos em João Pessoa, na Paraíba e região. E para quem não sabe, a Paraíba é um estado um pouco ruim de concurso. Não abre concurso com tanta frequência. E, e eu ainda fiz alguns concursos na Paraíba, né? Concursos que apareceram lá na Paraíba, eu fiz, me aventurei. Comecei com Caixa Econômica, fiz Banco do Nordeste, depois fui para concurso de tribunal, fiz TRF, Ministério Público, fiz concurso das prefeituras ali da região próxima de João Pessoa. Em resumo, reprovei em todos esses concursos, foram mais de 12 concursos, passado no primeiro, e só depois que eu consegui ser aprovado, né? Quando finalmente eu consegui ser aprovado, foi quando eu saí da minha terra e fazer um concurso no estado vizinho, foi em Pernambuco, né? E aí eu vejo muitos concurseiros hoje se privando de viver algo melhor na sua vida, de ter um futuro melhor, de ter uma carreira melhor, por conta do local, da sua residência, né? A pessoa fica tão presa ali, que só quer fazer os concursos daquela área, presa à família, presa aos amigos dali, e acaba se limitando, se podando, onde você poderia voar e alçar voos tão altos, né? E no começo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu queria ficar ali, como falei para vocês. Queria muito estar numa pessoa, mas de tanto reprovar, e era um concurso com pouquíssimas vagas, não tinha um concurso com muitas vagas. É, concurso lá, com frequência, concurso de prefeitura, fazia concurso para 2 vagas, 3 vagas, ficava em 15º, 38º, ficava naquelas posições ali, mas não conseguia avançar. E, óbvio, também estava tudo errado, não tinha nenhuma orientação. E, aí eu parei para pensar, eu disse, cara, vamos lá. O que é que mais vale para mim? O que é que mais vale para mim? Ser feirante em João Pessoa ou ser policial em Pernambuco? Ser porteiro, ser vendedor de loja, ficar ali aplicando película no celular dos outros, vendendo capinha de celular, produtos chineses, ou fazer um concurso de federal. Então, sim, quando eu comecei a refletir sobre o que eu queria para a minha vida, sobre onde eu queria chegar, e que muitas vezes, para que isso acontecesse, eu teria que abrir o leque de oportunidades, eu comecei a ver, cara, eu com um salário razoável, eu vou viver bem em qualquer lugar do Brasil.
eu, com um salário razoável, eu vou ter uma tranquilidade de vida em qualquer lugar do país. Eu vou ter uma estabilidade financeira, eu vou conseguir viajar, vou conseguir ver minha família. Tá? Então, hoje, né, o fato de ser não ser casado, tem amigos que vivem tá aqui no norte, mas tá, passa um mês aqui no norte e passa um mês no nordeste. Então, é impossível por conta da escala. No meu caso, como não tenho filho, não sou casado, então eu vou de 6 meses, né, na Paraíba, ver minha família, e tá tranquilo, tá tranquilo. E fui em junho, tá me programando para em novembro novamente. E dá para ser assim, é tranquilo. Quem quer mais vezes, vai mais vezes. E o concurso público, o setor público, te proporciona isso. E aí você tem a sua estabilidade, e aí você tem o seu plano de carreira, você tem uma carreira promissora, você tem a oportunidade de crescimento, mas muitas vezes você se poda por conta da sua locação, por conta da sua localidade. Pô, eu só quero ficar nessa área, só quero ficar nesse setor. E às vezes existe um mundo aí para você conhecer. E aí eu saí de uma pessoa, fui para Pernambuco, passei na PPF, fui para Brasília, estou morando em Porto Velho, e aí aqui comecei a viajar o Brasil, né? Tanto muitas vezes na folga, quando a gente quando eu vou de uma pessoa, ou quando eu pego uma conexão, às vezes um pouco mais longa de propósito, só para poder curtir ali o estado, conhecer alguma coisa nova, e de missão, né? De missão também a serviço e conhecer outras localidades. Então, assim, o Brasil acaba acabou se tornou minha casa, e eu estava enxergando tão pequeno, eu enxergava tão minúsculo, né? Por não querer sair dali, por estar tão preso ali, tão amarrado. E essa mensagem inicial que eu quero dar para vocês. É, eu sei que cada um tem sua realidade, né? Cada caso é um caso e cada um sabe do seu caso particular. Mas reflita se talvez você não precise enxergar um pouco além, um pouco mais além, para poder ter o crescimento que você tanto almeja, tá? Porque muitas vezes as oportunidades estão no estado vizinho, estão em outra região do país. E aí você deixa de aproveitar, fica no teu emprego medíocre, fica num emprego que você não gosta, escutando abuso de patrão, CLT, sem perspectiva de futuro, reclamando da vida, mas porque não tem coragem de ir para pegar um avião e fazer uma prova ali em outro lugar, que você irá ganhar bem, muitas vezes para cargos policiais, vai ter seu porte de arma para quem tem sonho disso, vai usar sua farda, vai ter seu distintivo para quem sonha com isso, e muitas vezes você se limita, né? Você se limita, não dá para mim, não vou, não quero, eu quero ficar aqui mesmo, e aí passa os tempos, as oportunidades não vêm na área que você quer morar, e você acaba perdendo de viver o extraordinário, aquilo que você tanto sonhou. Beleza? Essa é a mensagem inicial, né? Uma mensagem mais de reflexão do que motivação. Inicialmente, só para, em resumo, para quem não me conhece mesmo, eu sou professor de Direito para concurso, sou mentor e sou servidor público federal, aprovado em 6 concursos públicos, tá? E estou aqui para facilitar a caminhada de vocês. Vamos lá. Primeira questãozinha, meu povo. Primeira questãozinha aí do Instituto AOCP, foi cobrada no concurso de bombeiro em Pernambuco no ano passado, tá? Então, questãozinha aí recente e que, como eu já falei para vocês, principalmente para quem assistiu minha aula de nacionalidade, eu falei para vocês, esse é simplesmente o tópico que disparado é mais cobrado em prova de concurso, tá? Então, vocês precisam ter isso aqui memorizado, ter isso bem claro na cabeça de vocês, beleza? Vamos lá. Caio foi indagado por seu primo, Croy, de nacionalidade alemã, se as normas brasileiras preveem quais são os cargos privativos a brasileiro nato e como se dá a perda da nacionalidade de brasileiro pela nacionalidade brasileira, considerando o teor do enunciado e o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil acerca da nacionalidade, é correto afirmar que. Meu povo, essa questãozinha, eu acabei de lembrar, a gente fez um aulão de vésperas e a época tinha acabado tinha pouco tempo, tinha saído a emenda constitucional que mudou as hipóteses de perda da nacionalidade. E nesse aulão de vésperas desse concurso, a gente abordou exatamente isso. E quando foi lá na prova, caiu, tá? Então, quem passou por esse aulão acertou essa questão. Onde eu apontei e disse, cara, isso aqui ainda não foi cobrado em prova, mas vai começar a ser cobrado. E aí, quem pegou o bizu no ano passado fez uma boa prova, porque além dessas questões, ganharam outras no aulão de vésperas, tá? Então,
A gente sempre costuma acertar algumas questões aí nos alunos de inglês. Vamos lá, letra A. São privativos de brasileiro nato os cargos da carreira diplomática e os de praças das Forças Armadas. B. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial ou decisão recorrível do ministro das Relações Exteriores, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. C. São privativos de brasileiro nato os cargos de deputado federal e de senador da República. D. Considerados estratégicos para a soberania do país, os cargos de ministro de Estado da Defesa, da Comunicação e da Justiça e Segurança Pública são privativos de brasileiro nato. Letra E. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a apatridia. E aí, meu povo? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos embora. Vamos ver a resposta da questão número 1. Primeiramente, a questão ela fala sobre cargos privativos do brasileiro nato, né? E aí eu falei para vocês que esse tipo de cobrança, existe um dispositivo constitucional que é disparado o mais cobrado em prova. E aí eu me referia exatamente aos cargos privativos do brasileiro nato, e não necessariamente às hipóteses de perda de nacionalidade. Foi exatamente sobre isso aqui que eu estava me referindo. Isso cai bastante, isso despenca em prova, vocês não podem deixar de memorizar isso aqui não, tá? Quais são os cargos privativos do brasileiro nato? São cargos privativos de brasileiro nato, o de presidente da República e também de vice-presidente da República. O de presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal e ministro do Supremo Tribunal Federal. Além de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Tá? Então, aqui são os cargos privativos de brasileiro nato. A Constituição fala que a lei ela não poderá criar distinção entre brasileiros. Tá? E aí teve alguns alunos, a maioria, né, se não todos, no aulão que a gente fez de resolução de questões de nacionalidade, onde eu dizia, onde a questão trazia o seguinte, que a lei, que essas ressalvas, essa diferença entre brasileiro nato e naturalidade serão definidas em lei. Cara, não pode, tá? A Constituição diz expressamente que não haverá distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Tá? Isso não haverá essa distinção prevista em lei. A lei não poderá prever distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Mas a própria Constituição ela pode sim, e ela trouxe essa distinção. E aqui está um rol dessas distinções entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Então, esses cargos aqui não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, apenas por brasileiros natos. Tá? Então, não cabe nessa besteira de prova que diga a lei poderá criar distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Negativo. Só a Constituição e a Constituição trouxe. Tá? Aqui, os cargos privativos de brasileiro nato. Tá? E aí a gente tem um bizu, tá? Um bizu na veia, para memorizar esses cargos privativos do brasileiro nato. Como é que memoriza, professor? Bem simples. Você vai lembrar da sigla mp3.com. São cargos privativos de brasileiro nato. Primeiro P, presidente e vice-presidente da República. Segundo P, presidente da Câmara de Deputados. Terceiro P, presidente do Senado Federal. Então, aqui já foram os 3 P's. Depois vem ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí vem na ordem agora. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Tá? Memorizou isso daqui, acertou a questão de prova desse tópico que despenca em prova e você não pode deixar de memorizar. Tá? Não tem como não memorizar isso aqui, tá, pessoal? Não tem como. E aí a gente avança para as hipóteses de perda da nacionalidade. E aqui houve uma atualização no artigo 12 da Constituição Federal e eu fiz questão de deixar, mesmo não sendo tão recente assim, o slide da época que eu dei essa aula, desse aulão de véspera, e falei, pessoal, se liguem, teve uma atualização recente agora, de hipótese de perda de nacionalidade. Antes era assim, antes as hipóteses eram essas, agora mudou. As hipóteses de perda de nacionalidade são essas aqui, ó. Artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeira hipótese, pessoal, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada
ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Primeira hipótese, pessoal. Hoje está bem mais simples, só tem duas hipóteses. Segunda hipótese e última, fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações em que acarretem a apatridia, ou seja, a pessoa pode pedir a perda da nacionalidade brasileira desde que ela já tenha uma outra nacionalidade. O que não pode é ela pedir a perda da nacionalidade e ficar sem nenhuma, se tornar uma apátrida, que, conforme eu já destaquei para vocês, já reforcei para vocês na nossa aula de nacionalidade, que está já na nossa plataforma, negar ou facilitar para que alguém perca a sua nacionalidade, fique, se torne uma apátrida, um inátil, isso é uma violação aos direitos humanos. Tá? Então, a apatridia é uma violação aos direitos humanos. Por isso que o Brasil, né, como respeitador dos direitos humanos, não permite que você perda a nacionalidade, peça a perda da nacionalidade brasileira sem que tenha outra pátria antes, sem que você seja nacional de outro país, porque você não pode acarretar a apatridia, porque, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é uma violação expressa dos direitos humanos. Beleza? Massa? Legal. E o parágrafo 5º diz o seguinte: a renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Tá? Então, se a pessoa renunciar à sua nacionalidade, fizer pedido expresso, isso não impede que futuramente ela readquira a sua nacionalidade. E aí, professor, você pode perguntar, a pessoa era brasileira nata, aí ela pediu o cancelamento da sua nacionalidade brasileira. Beleza. E ela tinha uma nacionalidade portuguesa, foi morar em Portugal, gozou bastante da sua nacionalidade, e aí ela se arrependeu, quis voltar a ser brasileira. Ela pode pedir para readquirir a nacionalidade brasileira? Sim. Mas a pergunta é o seguinte: ao pedir, ao fazer essa solicitação, essa pessoa que renunciou à nacionalidade brasileira para ser portuguesa, por exemplo, ela readquirirá a sua nacionalidade brasileira, mas ela se tornará brasileira nata ou brasileira naturalizada? O que vocês acham? Ela será nata por previsão expressa da Constituição, que fala aqui, ó, ela poderá readquirir a sua nacionalidade brasileira originária. Tá? E a gente viu na nossa aula de nacionalidade que existem dois tipos de nacionalidade: a nacionalidade originária e a nacionalidade derivada ou secundária. A originária, quando a gente fala de nacionalidade originária, estamos falando de brasileiros natos. Quando a gente fala de nacionalidade secundária ou derivada, estamos falando de nacionalidade de brasileiros naturalizados. Tá? Então, por previsão expressa da Constituição Federal, tá? A pessoa ela readquirirá a sua condição de brasileira nata. Tranquilos? Beleza? Então, vamos lá. E aí, para memorizar, pessoal, essas hipóteses aí de perda de nacionalidade, a gente tem o nosso bizu na veia, tá? Que é aquele macete aí, aquele esqueminha para ajudar vocês a memorizar. Então, não esqueçam, tá? Não esqueçam esse bizu para não perder questão besta de prova. Que é o seguinte, vamos ver, bizu na veia. Hipóteses de perda de nacionalidade. E aí, hoje, você memoriza da seguinte forma: só perde a nacionalidade brasileira quem peca. Como assim, professor? Só perde a nacionalidade brasileira quem peca. A primeira hipótese é quem fizer pedido expresso. A pessoa fez pedido expresso, ela vai perder a sua nacionalidade. Pediu, não quer mais ser brasileira, tranquilo. Ela só não pode se tornar apátrida. Ou seja, para ela realizar esse pedido, ela precisa ter uma outra nacionalidade. Tá? Então, primeira hipótese, pedido expresso. E segunda hipótese é o cancelamento por sentença judicial. Então, hoje, no Brasil, só perde a nacionalidade quem peca. Memorizou esse bizu, você não erra mais questão de prova sobre hipótese de perda de nacionalidade. Beleza? Tranquilos? Print, foto, quem quiser. Inclusive, aí, ó, tá um slide legal, se vocês quiserem postar. De regra, é para você levar essa informação para a prova de vocês. Que não existe direito fundamental absoluto. Todos eles são passíveis de flexibilização. Tá? Pois é. Só que a jurisprudência moderna, ela tem atualizado esse entendimento,
e já tem admitido alguns direitos constitucionais absolutos. Dentre eles, o direito do brasileiro nato de jamais ser extraditado. Então, o brasileiro nato jamais será extraditado e já existe jurisprudência, já existe doutrina afirmando que isso é um direito fundamental absoluto, tá? Então, mais aí um plus aí para vocês. Então, cuidado nas questões de prova. Via de regra, vocês vão marcar o quê? Não existe direito fundamental absoluto. Mas essa questão, forçar ali a interpretação, falar exatamente dessa hipótese e citar que já existe uma doutrina, que já existe uma jurisprudência, aí vocês vão marcar conforme a questão estão direcionando, beleza? Tranquilos? Então, por esse motivo, gabarito da nossa questãozinha, letra E. Tranquilo? Bem calmo, sem medo de errar. Dúvidas? Vamos embora. São órgãos de segurança pública. Questão 2. Expressamente previsto na Constituição, no artigo 144, exceto... Meu povo, rapidamente, lembrei de uma coisa na questão número 1 e eu quero falar para vocês, tá? Falei para vocês aqui na questão número 1, sabe o quê? Que essa questão eu entreguei ela de bandeja, o pessoal que fez esse concurso, no aula de véspera. Então a gente fez uma aula de véspera para esse concurso e eu falei, pessoal, se ligue, isso aqui é novidade, isso aqui é atualização legislativa, a banca vai começar a cobrar. E aí uma dica assim de ouro na preparação de vocês, se liguem. Vocês estudam, leem, fazem questões, fazem simulados, mas uma falha gigantesca na preparação de vocês, sabe qual é? Resolução de questões de assuntos que não tem questões ainda, tá? Assuntos recentes. E aí, sempre foi uma preocupação minha em relação aos meus alunos de elaborar questões de assuntos que não têm questões ainda, de assuntos que são muito recentes. Então, aqui já aviso para os alunos da mentoria que essa semana, né, eu inseri algumas questões, né, inéditas, elaboradas por mim, de alguns tópicos do Código Penal. O Código Penal passou por várias alterações, tá? De 2022 para cá, o Código Penal passou por várias atualizações. E aí, tem atualizações recentes, cara, de 2024, 2025, que ainda não foram cobradas em prova, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes vocês estão lá, estudam, veem o conteúdo ali, vão para o site de questões, resolvem questões, por exemplo, homicídio. Vou resolver questões sobre o tópico de homicídio. Vai lá, que concurso? Homicídio. E aí você tem a falsa sensação, por conta da tua porcentagem de acerto de questões, você tem lá 90% de acerto de questões. E você tem a falsa sensação que você está abafando, que você está muito bem. E aí a banca te surpreende com uma questão nova, de um tópico novo, que ainda não foi cobrado anteriormente, porque é uma atualização recente, e não tem site de questões nenhum. Tá? E aí é onde entra o papel do mentor. E enxergar essas fragilidades na preparação de vocês e tentar dirimir esses problemas. E aí eu já inseri lá na nossa plataforma questões inéditas de tópicos que ainda não tem questões. Então, lá do crime de homicídio mesmo, eu já incluí essa semana questões das atualizações que aconteceram de 2022 para cá. 2022, 2023, 2024, 2025. Então, já coloquei essas atualizações, então vocês já vão resolver questões desses tópicos que não tem site de questões por aí. Então, eu sempre estou identificando esses problemas, essas falhas na preparação de vocês, para poder dirimir esse problema. Para que não aconteça, como muita gente se surpreendeu nessa prova do bombeiro de Pernambuco. Era um tópico que não tinha sido cobrado ainda, era uma atualização na Constituição de 2023, a prova era em 2024, não tinha sido cobrado ainda. E eu bati nas vésperas, eu bati na tecla. Pessoal, cuidado, isso pode cair. No dia seguinte, na prova caiu. Tá? Então, se liguem com esses detalhes, que é uma falha muito grande na preparação de muitos de vocês. Tranquilos? Vamos lá. São órgãos de segurança pública, expressamente previsto no artigo 144 da Constituição da República do Brasil, exceto questãozinha, pessoal, tranquila, sobre o artigo 144 da Constituição, beleza? Então, quem estuda para concurso das carreiras policiais não pode deixar de dominar esse trecho aqui, beleza? Letra A, as polícias civis e a PRF, as PMs e os CBMs, o Ministério Público e a ABIN, as polícias penais, federal, estaduais e distrital, a PRF e a PFF. E aí, meu povo? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Ele quer, pessoal, a questãozinha quer, o que não é órgão de segurança pública.
E aí, corretamente, né, vocês foram aí de letra C, tá? Vamos ver o que diz o artigo 44. O artigo 44, pessoal, da Constituição Federal, fala o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação. Então, meu povo, falou em segurança pública, vocês vão lembrar de preservação. Tá? Segurança pública, preservação. De que, professor? Ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Através dos seguintes órgãos. E aí o artigo 144 continua falando dos órgãos de segurança pública. PF, PRF, PFF, aqui é a PFF, costumamos dizer que é a Polícia Fantasminha Federal, o caso só existe na Constituição, mas na prática não existe. Polícia Civis, polícias militares e corpo de bombeiros militares, e as polícias penais federal, estaduais e distrital. Esses são os órgãos de segurança pública expressamente previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Ah, professor, mas e as guardas municipais? Ah, professor, e os policiais legislativos? Pessoal, no caput da Constituição Federal, apenas esses órgãos foram elencados como os órgãos de segurança pública. Durante o rol do artigo 144, cita guardas municipais? Cita. Cita agente de trânsito? Cita também. A lei do SUSP, ela amplia, coloca outros órgãos dentro dos integrantes operacionais do SUSP? Também. Mas o artigo 144, caput, só elenca esses órgãos aqui como órgãos de segurança pública. Acabou, no final. Beleza? E aí, quem estiver estudando SUSP, que é uma lei extremamente complicada, né, por conta da quantidade de decoreba que existe, a quantidade de coisas que precisa memorizar. É uma lei bem chatinha, tá? Então, é muito fácil vocês confundirem lá princípios com diretrizes, integrantes operacionais. Então, a gente tem lá na nossa plataforma, não uma, não duas, mas 3 aulas sobre a lei de SUSP, aí para facilitar a vida de vocês, tá? Então, foram aulas aí onde eu me dediquei, né, para fazer aulas aí diferenciadas, porque hoje em dia, até hoje, você não encontra aula de SUSP com a qualidade, tá? Com a qualidade que eu me dediquei para fazer. Então, você não encontra com mnemônicos, com macetes, realmente facilitando a vida de vocês. E aí eu me esforcei, assim, muito, de forma, assim, surreal, para poder fazer uma aula massa para vocês, tá? Então, estudei bastante, criei vários macetes, né? Todos autorais, vários mnemônicos, para poder facilitar aí na preparação dos senhores, tá? Então, tá lá na nossa plataforma também. Então, vamos lá. Exceto, letra C, Ministério Público e a ABIN. Tá? Então, exceto o Ministério Público e a ABIN, os demais são órgãos da segurança pública previstos expressamente no artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Não, né? Pessoal, questãozinha número 3. Tá? Questãozinha número 3. Questãozinha bastante interessante. Tá? Questãozinha que sempre cai em prova também. Questãozinha sobre direitos individuais e coletivos. Tá? Artigo 5º. É um clássico. Vocês têm que dominar, não tem como. Vamos ver. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco foi acionado para combater um incêndio em um cartório de registro civil de pessoas naturais, o qual está localizado no térreo do apartamento de propriedade do empresário conhecido da cidade. Ou seja, tem um cartório que fica no térreo de um prédio, de um empresário. Tá? Então, esse cartório está numa área ali privada, né? Numa área privada. E a questão continuou. Chegando ao local, os bombeiros se deparam com um incêndio e várias pessoas reunidas na rua, preocupadas com a queima das certidões de nascimento e óbito arquivadas no cartório. Com base no enunciado e conforme disposto na Constituição da República Federal do Brasil, assinar a alternativa correta. Pessoal, questãozinha interessantíssima, porque traz uma análise de caso, tá? Traz uma situação que vocês precisam analisar para poder trazer a resposta. Ou seja, vocês precisam pensar. Uma questão bastante interessante. Vamos lá. Vou só melhorar aqui a temperatura. Vamos lá. Letra A. Caso o empresário esteja no interior do seu apartamento, se liguem. Os bombeiros
não poderão penetrar sem consentimento do morador para prestar socorro, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo. Letra B. É gratuito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a certidão de óbito, mas não o registro civil de nascimento. No caso de iminente perigo público, os bombeiros poderão usar do apartamento do empresário, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Letra D. É gratuito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento, mas não a certidão de óbito. E letra E. Para que sejam legítimas as reuniões em locais abertos ao público, faz-se necessária prévia autorização da autoridade competente, que será concedida caso não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E aí, meu povo? A, B, C, D ou E? Meu povo, no direito constitucional, tá? E eu fico muito feliz porque vejo alunos que já viram e falam sobre isso, acertando essa questão. O direito constitucional, ele traz a figura da requisição administrativa, tá? Então, acredito que Renato já viu, Rayane, Ana, Wilson, Leandro, já viram falando sobre isso. Ou se não viram, já leram, né? No contexto da Constituição. Mas a gente já tratou sobre isso aqui e fico muito feliz quando vejo que vocês acertam uma questão que a gente já abordou. Ao mesmo tempo, fico bastante agoniado quando a gente aborda uma questão numa aula e aí, dias depois, um tempo depois, quando eu resolvo uma outra questão que cobra a mesma coisa que vocês erram, fico muito assim, agoniado. Meu Deus do céu, eu sou inútil. Como é que eu dei a aula há uns 15 dias atrás desse mesmo assunto e a pessoa tá errando de novo? Puta merda, velho. Aí eu fico feliz que vocês tenham acertado, né? Tá lá, a requisição administrativa. Artigo 5º, inciso 25, que fala assim, ó, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização se houver dano. Pessoal, estamos aqui diante da requisição administrativa, que foi o que aconteceu da nossa questãozinha. Havia lá um cartório pegando fogo, esse cartório ficava dentro de um prédio de um empresário e por ser uma propriedade particular, a questão tenta te induzir a dizer que, não, que os bombeiros não poderiam ingressar sem autorização ali do particular, tá? E o texto da Constituição é claro, de dizer que no caso de iminente perigo público, tá? Iminente perigo público, ou seja, o que é iminente? Algo que está prestes a acontecer. Um perigo público que está prestes a acontecer. Então, se está prestes a acontecer, por consequência, um perigo público que já está acontecendo também está marcado aqui nessa condição. Tá? Então, no caso em tela, a gente está tratando de um perigo público atual. Tá? Perigo público atual, que vem antes, que vem posterior, melhor dizendo, que vem posterior ao perigo iminente. Então, primeiro existe o perigo iminente, depois vem o perigo atual. Né? Então, desde o perigo iminente, ou seja, o cartório está prestes a pegar fogo. Desde esse momento, a autoridade competente ela já pode usar de propriedade particular. Usar de propriedade particular. Então, suponhamos que você faz lá uma reforma na sua casa. Cara, deixa a tua casa lá, assim, uma bonequinha, uma casa de boneca, né? Para as meninas aí que gostam de cuidar da casa, deixa a casa bem ajeitadinha, do seu jeitinho, a sua cara. Beleza. E aí, a casa do vizinho começa a pegar fogo. E por algum motivo, o início do incêndio, a base do incêndio, onde o bombeiro precisa atuar fortemente, fica ocultado por conta da tua casa. E os bombeiros entendem que para ter um combate efetivo do incêndio, ele precisa acessar a tua casa, quebrar uma parede para poder combater o fogo do incêndio. Pode isso, Arnaldo? Pode, cara, com certeza. Então, os bombeiros vão entrar, vão quebrar o que precisar ser quebrado, vão acessar a casa vizinha
e vão iniciar ali o combate ao incêndio, tranquilamente, tá? Ah, professor, mas eu ajeitei a minha casa do jeito que eu queria, os bombeiros vão fazer isso? Não, vai, pessoal, porque existe ali um iminente perigo público, tá? E os bombeiros precisam atuar. Então, a autoridade competente, seja bombeiro ou seja outra autoridade que precise trabalhar, vai poder utilizar da tua residência, da tua propriedade, e vai te dar uma indenização ulterior. E aí não confunda o ulterior com o anterior. O que é ulterior, professor? Ulterior é o mesmo que posterior. Ou seja, só terá indenização posteriormente se houver dano. Vamos supor que os bombeiros entraram lá na tua casa, não precisou quebrar nada, subiram lá pelas telhas e por cima eles conseguiram utilizar lá a mangueira e conseguiram apagar o incêndio. Quebrou nada, colocou as telhas no lugar, saiu, só fez sujar alguma coisa lá, você já limpou, já resolveu. Vai ter direito de indenização? Não. Não vai ter, tá? Porque não houve dano. Beleza? Essa é a chamada requisição administrativa. Tranquilo? Tranquilos? Massa, então. E aí quem arca com prejuízo, Ana, é o Estado, tá? Então o Estado que tem que indenizar, no caso de dano. O Estado fica na responsabilidade de indenizar. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Posso avançar? Pessoal, vocês não podem confundir requisição administrativa com outro conceito que a gente vai trazer agora para vocês, tá? Quanto à requisição administrativa, alguma dúvida? Existe também a figura da... ou melhor, aqui a figura da requisição administrativa, que a gente acabou de falar, tá? Que é o seguinte: há o chamado iminente perigo público, tá? Iminente perigo público. E nesse caso, poderá acontecer o uso temporário da propriedade particular. Ou seja, a autoridade competente usa a sua propriedade. Se houver dano, ela indeniza. Se não, devolve a propriedade, tudo certo, acabou. Tá? Mas, de qualquer modo, é um uso temporário da propriedade particular. O Estado não vai se apossar da tua casa. Vai usar e depois devolve. Com indenização ou não, depende do dano. Tá? Então, terceiro ponto, indenização ulterior. Eu já falei para vocês que ulterior significa posterior, se houver dano. Tá? Então, 3 etapas. Primeira, iminente perigo público. O que é que vem depois? O uso temporário da propriedade particular e, posteriormente, avalia se há necessidade de indenizar ou não. Essa é a requisição administrativa. Existe também, pessoal, lá no artigo 5º, a figura da desapropriação. A desapropriação, pessoal, vocês não podem confundir de forma alguma com a requisição administrativa. E eu bato nessa tecla, sabe por quê? Porque não é uma, não duas, não três, mas diversas questões de provas que fazem a confusão total entre requisição administrativa e desapropriação. E são conceitos totalmente distintos, tá? Vamos ver o que significa desapropriação? Na desapropriação, pessoal, a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Então, 3 hipóteses aqui para a desapropriação. Como é que vai acontecer isso? Mediante justa e prévia indenização e em dinheiro, ressalvado os casos previstos nesta Constituição. Vou começar falando sobre esses ressalvados os casos previstos na Constituição. Então é o seguinte: via de regra, se o Estado precisar de desapropriar, e aqui sim, não é uma utilização temporária da propriedade particular, e sim uma ocupação definitiva, a primeira diferença está aqui, uma ocupação definitiva da propriedade particular, o Estado vai ter que indenizar. E essa indenização vai ter que ser justa, prévia, pessoal, prévia. A segunda diferença para a requisição administrativa. Porque a gente viu que na requisição administrativa, essa indenização é ulterior, tá? Então, aqui, a indenização é prévia, tá? E fala que existem ressalvas previstas na Constituição. Existem ressalvas previstas na Constituição de desapropriação, onde a pessoa não vai receber essa indenização em dinheiro. Vai receber em títulos. Existe situação onde a pessoa sequer vai receber indenização. Mas não é assunto para vocês nesse momento. Vocês precisam saber, para não confundir a cabeça de vocês, é a diferença entre desapropriação, a regra geral da desapropriação, que é o que está agora na tela, e a regra geral da requisição administrativa, que vocês não podem confundir esses conceitos, tá? Vamos lá, vou esquematizar para vocês a desapropriação. Meu povo, a desapropriação acontece da seguinte forma. A desapropriação ela pode acontecer por utilidade pública, por necessidade ou por interesse social.
Como assim, professor? O que é cada uma dessas coisas? Primeiro, utilidade pública. Utilidade pública é quando o Estado ele entende que o bem comum será beneficiado, por exemplo, te desapropriando, tirando a sua casa, que fica às margens de uma rodovia, para poder fazer uma duplicação. Então, o Estado te indeniza, tira você da sua casa, destrói a sua casa e passa uma via. Pode isso, professor? Pode. Tranquilamente. Porque há, no direito administrativo, um princípio chamado a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, sempre que o interesse público estiver em jogo, o teu interesse privado, ele será mitigado. Então, o teu direito privado, ali, a propriedade, ele será restringido por conta de uma utilidade pública, de uma duplicação da rodovia que vai beneficiar milhares de pessoas. Tá? Então, esse é o entendimento. Pode acontecer também por necessidade. Então, suponhamos lá que descobriu-se que na tua residência tem, no subsolo da tua residência tem petróleo, e aí no subsolo, que tá lá no subsolo é propriedade da União, e a União vai te indenizar e vai pegar a tua casa, tá? Porque o que tá lá, ela precisa do que está lá no subsolo e ela tem essa necessidade de utilizar, de explorar aquele terreno onde está a tua casa. Tá? Então, é uma possibilidade. Também existe a situação de interesse social. Então, querem, por exemplo, retirar a tua casa do local, porque querem fazer um conjunto habitacional, querem fazer uma reforma agrária, e é plenamente possível que, por interesse social, você tenha que sair da sua casa também. Tá? Então, são hipóteses de desapropriação. E nesses casos, pessoal, cabe, em todos esses casos, a chamada indenização. E aí é uma diferença muito grande em relação à requisição administrativa. Porque aqui, a indenização, ela será obrigatória. Na requisição administrativa, ela só ocorrerá se houver dano. Se não houver dano, não há de se falar em indenização. Aqui, há 3 requisitos para essa indenização. Essa indenização ela precisa ser justa, ela precisa ser prévia, ou seja, antes de você sair da sua casa, e ela precisa ser em dinheiro. Por quê, professor? Cara, se o Estado está desapropriando você da sua casa, ele vai tirar você da sua casa, você precisa ter um lugar para morar. Então, essa indenização precisa ser justa, então precisa ser um valor realmente que condiz com a realidade do mercado, precisa ser prévia, antes de você sair da sua casa, e precisa ser em dinheiro, para você ir lá e comprar outra casa, para você morar. Tá? Então, no caso da desapropriação, que é uma ocupação definitiva da propriedade particular, haverá essa indenização justa, prévia em dinheiro. No caso da requisição administrativa, o uso ali é temporário, e só haverá indenização se houver dano. Tá? Conseguiram compreender essa diferença? Ficou claro para vocês? Trouxe aí o livro na veia, uma tabelinha para diferenciar requisição de desapropriação. Primeiro, requisição. A requisição, meu povo, ela é um uso temporário da propriedade particular. E na desapropriação, há um uso definitivo da propriedade. Ou seja, a tua casa é um adeus. Tá? Na requisição administrativa, a indenização ela é ulterior e só se tiver dano. Na desapropriação, a indenização ela é prévia, justa e em dinheiro, porque você precisa comprar outra casa. No caso da requisição, ela é utilizada em caso de iminente perigo público. A desapropriação é em caso de necessidade, utilidade pública ou interesse social. Pô, não uma, não duas, não 3 questões, mas várias questões que misturam esses conceitos e fazem você errar na prova. Porque você lembra que tem a palavra lá definitiva, tem um caso que é definitivo, tem um caso que é temporário, tem indenização prévia, tem indenização anterior, tem iminente perigo público, tem necessidade, utilidade pública, interesse social, e acaba a questão, ela mistura esses conceitos, você lembra, cara, eu já vi isso em algum lugar, vai lá, marca como correto. E aí a questão que derruba, tá? Então, vocês precisam fazer essa diferenciaçãozinha, tá? Beleza? Letra A. Caso o empresário esteja no interior do seu apartamento, os bombeiros não poderão penetrar sem consentimento do morador para prestar socorro. Depois, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo. Tá? Então, assim, pessoal, a casa é asilo inviolável do indivíduo? Sim, claro. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas os bombeiros não podem entrar para prestar socorro? Pessoal, claro que sim, né? Qualquer pessoa pode entrar numa residência para prestar socorro. Qualquer pessoa pode entrar numa residência para prestar socorro. Tá? Então, é uma das hipóteses lá
da entrada na residência sem consentimento do morador. Por isso que está errado. Tá? Letra B. É gratuito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a certidão de óbito, mas não o registro civil de nascimento. Errado. Tá? Então, conforme expressa a previsão na Constituição, é gratuito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, tanto a certidão de óbito quanto o registro civil de nascimento. Então, as duas situações são gratuitas. A letra C é o nosso gabarito, está tudo correto. No caso de perigo público, os bombeiros poderão usar do apartamento do empresário assegurada indenização ulterior, se houver dano. Qual é a maior pegadinha de prova, pessoal, aqui? A indenização anterior. Indenização anterior, justa, prévia em dinheiro. Tá? Então, a maior pegadinha de prova é essa, tocar o anterior por anterior e colocar que essa indenização será justa, prévia em dinheiro. Então, totalmente errado. Porque, no caso de perigo público, queremos a chamada requisição administrativa. É totalmente diferente das hipóteses de desapropriação. A letra D fala que é gratuito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento, mas não de óbito, conforme a gente já viu. Tanto um quanto o outro são gratuitos. E letra E, para que sejam legítimas as reuniões em locais abertos, faz-se necessário prévia autorização? Não, pessoal. Tá? Prévia comunicação à autoridade competente. Então, só basta informar. Ninguém precisa pedir autorização do Estado para se reunir em local público. Tá? Que será concedida caso não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Isso aqui está correto. Tá? Então, essa parte está correta, mas a parte de autorização é que tornou a questão errada. Beleza? Por esse motivo, gabarito da nossa questão, letra C, sem medo de errar. Requisição administrativa, no caso de iminente perigo público. Tranquilo, meu povo? Show de bola? Tá aí, ó. Questão do número 4. Meu povo, questãozinha número 4. Questãozinha sobre remédios constitucionais. Tá? Então, quem não estudou remédios constitucionais é outro tópico que despenca em prova. Tá? Então, ir lá na nossa plataforma, tem lá a nossa aula, nosso material completo aí sobre remédios constitucionais. Beleza? De acordo com a Constituição Federal de 88, o mandado de segurança coletiva ele pode ser impetrado por letra A, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. B, qualquer cidadão que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. C, a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Letra D, partido político com ou sem representação no Congresso Nacional. E letra E, profissionais de carreira do Ministério Público e pelos conselhos deliberativos constituídos com finalidade de fiscalizar e decidir sobre os instrumentos de proteção social. E aí, meu povo? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá? Para a ansiedade de tia não fazer ela desmaiar. Vamos lá? Então, super recomendo, pessoal. Vejam o material. O material está completão. Tudo que vocês precisam saber, tudo que vocês precisam saber sobre remédios constitucionais está nessa aula. Com todos os esqueminhas que vocês precisam saber. Ó, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por letra A, partido político com representação no Congresso Nacional. Letra B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Só isso? Só. Ah, professor, mas como é que não confunde na hora da prova? Basta você ter o esqueminha em lugar acessível e utilizar o material de revisão nas vezes da prova. Aqui. Para você memorizar as hipóteses de os legitimados para impetrar o mandato de segurança coletiva, você memorizar com o seguinte mnemônico, com o seguinte bizu. Segura peão.
onde a palavra-chave é peão, vocês vão lembrar de P, partido político com representação no Congresso Nacional. E aí, aqui, representação no Congresso Nacional. Para quem não sabe, Congresso Nacional, ele se subdivide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, pode cair na prova de vocês dizendo assim, partido político com representação na Câmara dos Deputados. Vai estar certo? Vai. Porque Congresso Nacional é a união das duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Se cair a partido político com representação no Senado Federal, tá certo? Tá. Porque não precisa ter representação nas duas casas. Basta ter representação em uma das duas. Tá? Então, partido político com representação no Congresso Nacional. Entidade de classe. Associação constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, no caso da associação, ela precisa estar constituída e funcionando há pelo menos um ano. Não basta ela ser constituída, mas ficar parada. Não, ela tem que ser constituída e tem que estar funcionando há pelo menos um ano. Organização sindical, fecha a palavra peão. Peão. Se você lembrar do peão, você vai lembrar dos legitimados para impetrar o mandado de segurança coletiva. Tranquilo e bem calmo, não é a questão de prova. Tá? Então, ó, gabarito dessa questão, bem simples. Letra A. Organização sindical, entidade de classe. Só lembrar do peão. Organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros associados. Então, tá aqui, ó. O O, de organização sindical, o E, de entidade de classe, o A, de associação, e poderia ter partido político também, com representação no Congresso Nacional. Mas eles não citaram partido político, mas não torna a questão errada, não, tá? Ele poderia citar apenas um dos legitimados e estaria correto do mesmo jeito, tá? Então, os quatro, você memoriza com a palavra, o mínimo peão. Aqui, pessoal, na letra B, onde muitos de vocês foram, qualquer cidadão que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural. A gente destaca para vocês, claramente na nossa aula de remédio funcional, o seguinte: se é cidadão, vocês vão lembrar da determinação, cidadão poderá propor ação. Então, a ação popular é o único remédio constitucional que tem a palavra cidadão como requisito para ingressar. Então, cidadão, ação. Vocês não vão confundir com outra coisa. Se é cidadão, é ação. Ação contra o quê, professor? A gente traz o mnemônico lá. Contra o Papa meio moral. O que é Papa, professor? Pá, patrimônio histórico, patrimônio público. Pá, patrimônio que o Estado participe. Meio ambiente. E moral, moralidade administrativa. Então, Papa, meio moral. É o mnemônico para memorizar. Pá, patrimônio público ou entidade do Estado participe. Pá, patrimônio histórico e cultural. Meio ambiente e moral de moralidade administrativa. Papa, meio moral. Tá lá a foto do Papa, meio muito assim. Cara, não tem como errar. Tá? Impossível errar se vocês revisarem o material que vocês já têm. Beleza? Tranquilos? Letra C. A autoridade pública ou agente de pessoa jurídica necessita de atribuição de poder público, nada a ver. Partido político, a letra D, ó. Partido político com ou sem representação no Congresso Nacional, errado, porque para ingressar com o mandato de segurança coletivo precisa ter representação no Congresso Nacional. E aí, letra E também nada a ver. Beleza? Gabarito, letra A, tranquilo. Vamos lá. Questão número 5. Para participar do evento da ONU, que será realizado em Lisboa, Portugal, frio da bexiga, fui lá em 2021, ou frio, foi composta uma comitiva do governo brasileiro com as seguintes autoridades: presidente e vice-presidente da República, ministro da Justiça e presidente da Câmara de Deputados. Nesse caso, à luz da Constituição Federal, é correto afirmar que, enquanto tais autoridades estiverem no exterior, exercerá a presidência da República. O povo está lá nos States. O presidente gosta de viajar no exterior, junto com a esposa, gosta. O vice-presidente também, ó. O presidente foi para o exterior, aí o vice que deveria assumir, não assumiu, viajou também. O ministro da Justiça foi também, o presidente da Câmara de Deputados também foi. E aí, a questão, meu irmão, e aí? Quem é que vai assumir essa bagaça desse país? Vai ficar de bolo? Quem é que assume? Tá? A questão da pergunta é justamente isso. Letra A, presidente do Senado.
Letra B, presidente do STF. Letra C, ministro do Estado de Defesa. Letra D, comandante do Exército. E letra E, PGR. E aí, meu povo, quem é que vai assumir essa bagaça chamada Brasil quando esse povo estiver aí no meio do mundo, nos States, às custas de nosso dinheiro público tão suado? Meu povo, poder executivo. Poder executivo. Vamos lá. Linha sucessória do presidente da República. Artigo 79 da Constituição. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-se-á, no caso de vaga, o vice-presidente. Pergunta! Pergunta! Como se chama a colocação pronominal, o fenômeno dessa colocação pronominal aqui no verbo suceder? E aí, pessoal? Mesóclise. Mesóclise, exatamente, pessoal. Mesóclise é raro, mas acontece, tá? Então, em alguns textos, como Constituição, na Bíblia, tem muito, é a chamada mesóclise, né? Temos como fenômenos a próclise. Próclise, você lembra de P. Ó, aula de português agora. Rapidão, tá? Só para passar esse vídeo para vocês. Próclise, vocês lembram aí do P, de prévio. Próclise vem antes. Ênclise. Tem a ênclise, que é depois. E tem a mesóclise. Meso de meio, tá? E ênclise, de end, final, tá? Então, P, vocês vão lembrar de colocação pronominal prévia. Aqui, ó. Mesóclise, meio, tá? E ênclise, vocês vão lembrar de end, final. Então, ó. Primeiro, presidente se ausentou. Quem é que assume? O vice. E no caso de impedimento do presidente e do vice, quem é que assume? Ou no caso de impedimento, ou no caso de vacância dos respectivos cargos. Serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Tá? Rayane, não tem duas respostas. O segredo está nessa palavrinha aqui, ó. Sucessivamente. Sucessivamente chamados a exercer. Exatamente. A ordem dos tratores altera totalmente o viaduto, tá? A ordem dos tratores, nesse caso, altera o viaduto. Então, ó, se liguem. Primeiro o presidente, segundo o vice-presidente, e aí sucessivamente. Primeiro, o presidente da Câmara de Deputados, segundo, presidente do Senado Federal, e por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, é isso mesmo, aí você marcou a resposta correta e depois marcou, colocou errado. Beleza? Tá, professor, entendi. Mas como é que eu memorizo? Como memorizo? Quem vai poder me socorrer? Duas opções. Ou a aula, as aulas que estão disponíveis na plataforma com esse material, ou o nosso resumão do direito constitucional, com os nossos bisus na veia. O nosso bisu na veia, pessoal, da linha sucessória do presidente da República, é uma forma de você memorizar de uma vez por todas e não perder uma questão idiota dessa em prova. Porque questão idiota, tá? Não dá para perder essa questão besta em prova. Não dá, tá? Ah, professor, eu errei, eu sou idiota. Não, você não precisa de um bisu. Agora, se você errar a partir de hoje, aí sim, você é bisonho, é bisonha. É. Porque com um bisu, como assim? Tô falando. Bisonho, bisonha, pega esse material, imprime, coloca numa pastinha. Quando for nas vésperas da prova, um dia antes da prova, antes de entrar na hora da prova, dá uma olhadinha, né? E aí, tu faz a prova. No outro dia, tu esquece tudo de novo. Mas tu não perde a questão, tá? Então, se liga. Beleza? Linha sucessória do presidente da República. Pessoal, basta vocês lembrarem a ordem alfabética das letras. Como assim, professor? É isso aí. Ordem alfabética da letra. No primeiro você vai lembrar que será chamado, no caso da vacância, do presidente e do vice, né? Então, presidente e vice vagaram. Quem é que vai assumir? Vem, presidente da Câmara dos Deputados. Então, você lembrar aqui, ó, do A, tá? Que é a segunda letrinha. Depois você vai lembrar do presidente do Senado Federal. Depois você vai lembrar do presidente do Supremo Tribunal Federal.
Então, se você lembrar essa ordem das letrinhas de ordem alfabética, você lembrar aí, tá? Tem o A, tem o E e tem o U. Então, é nessa ordem. Acabou. Isso é direito na veia, isso é bizu na veia. Você não tem como errar. É impossível você errar uma questão de prova com isso. Outro bizu. Outro bizu, cara. Você lembra-se da seguinte forma. Primeiro vai ser chamado a substituir o presidente e o vice, nas suas ausências, o poder legislativo. O poder legislativo. Tá? Então, porque são pessoas que foram eleitas, são cargos ali eletivos. Tá? O ministro do Supremo, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele será o último a ser chamado. Esse é o último a ser chamado por quê? Porque ele não foi eleito, não representa diretamente o povo, porque não foram eleitos pelo povo. Tá? Eles estão lá por indicação do presidente da República. Mas, como os poderes que nós temos é executivo, legislativo e judiciário, se no executivo o presidente e o vice estão ausentes, não podem assumir o cargo, chamamos quem depois? O legislativo. Câmara e Senado, nessa ordem. Não tem como. Cara, só pode ser outro poder, o judiciário. Mesmo eles não tendo sido eleitos pelo povo, mas é outro poder que tem, o judiciário. Chamar o presidente do Supremo para assumir. Beleza? Então, não tem como errar. Lembrem que primeiro é poder legislativo, depois vem poder judiciário. E lembrem, pessoal, desse bizu matador. A ordem aqui dos tratores altera o viaduto. Tá? Então, você vai lembrar aqui, ó, da ordem alfabética das letras. A, E e U. Lembrou dessa ordem alfabética? Não tem como errar. Beleza? Fechou? Print e foto para quem quiser. E aí, se eu não mereci a sua divulgação ainda, como forma de agradecimento aí no Instagram, tá? Eu peço agora, humildemente, que me ajude na divulgação para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, tá? Porque enquanto você me divulga, o meu negócio cresce, né? Então, divulguem aí que vocês vão estar ajudando o negócio da Consul a crescer, beleza? Então, pessoal, sem medo de errar, se liga. Presidente, já era. Foi-se embora, viajou. O vice, também. Esses caras aqui estão aqui só para encher linguiça. O ministro da Justiça está aqui só para encher linguiça. Aí tem, presidente da Câmara de Deputados. E aí, boa parte de vocês foram onde? Presidente do STF. Não, só. Câmara, Senado e STF. Essa é a ordem. Lembra aí das letrinhas. A, E e U, tá? Lembra aí. Vocês são pessoas alfabetizadas, sabem dessas letrinhas, sabem que essas letrinhas aí estão aí na ordem alfabética. Então, vocês aprenderam lá A, E, I, O, U. Então, vocês sabem que o U é o último, né? E quem é do U vem o A e vem o E. Então, aulinha aqui de alfabetização para vocês não perderem uma questão besta dessa de prova. Gabarito, letra A. Não, a Rayane também errou. Ela mudou. Nas vésperas, ela botou lá. Ela marcou a questão antes de passar pro gabarito, ela foi lá e trocou. Lascou também. E Renatinho já falou. Esse bizu não é na veia, não. Esse bizu é intramuscular. Tá? Esse é um bizu intramuscular. Tá? Subcutâneo. Beleza? Simbora. Questão 6. Questão 6. Questãozinha aqui, sobre direitos políticos. Meu povo, questãozinha de direitos políticos. Nossa aula de direitos políticos está lá completona na nossa plataforma de direitos políticos também, cheio dos esquemas, cheio de bizus, não tem como vocês errarem com esses bizus de direitos políticos, tá? E aí, recomendo, piamente, tá? Aos alunos que estão na plataforma, estão na mentoria e que, por algum motivo, não lembrem desse conteúdo, de um conteúdo de outro, precisa revisar, fala comigo, tá? Que eu coloco novamente a meta para vocês, tá? Então, coloco novamente a meta para vocês revisarem, não mal esquecer, tá? Então, se esqueceram, coloco lá, vocês revisam. Pega o material, revisa rapidamente, tá? E aí vocês não ficam aí bisonhando, tá? De acordo com a Constituição Federal, assinar a alternativa correta. Letra A. A soberania e a dignidade da pessoa humana são princípios, entre outros, que regem a República Federal do Brasil nas suas relações internacionais. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado? B. A República Federal do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, entre outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Letra C. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, né, Rayane? Nos termos da lei. D.
qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Letra E. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Diz professor, e aí, qual é a correta? A, B, C, D ou E? O inglês fluiu agora de uma forma, pô, caramba, inesperada, hein? Vamos ver? Vamos ver. Meu povo, meu povo, meu povo. Existe a chamada desincompatibilização. O Wilson deixou de trocar e se deu mal na GCM de São Luís. Então, Wilson, fique à vontade para trocar sempre quando quiser, tá? Fique à vontade. Já que é saudável para você, então. Desincompatibilização. Meu povo, existe a regra da desincompatibilização que detalhe, tá? Se aplica apenas a chefes do poder executivo. Meu povo, quem é chefe do poder executivo no Brasil? Quem pode me dizer? Só o presidente, Renato? Eu coloquei chefes. Prefeito? Prefeito, né? Se for falando do Brasil, eu entendi da União mesmo, do Estado Brasil. brasileiro. E aí? Presidente, prefeito, alguém mais? Governador, né? Pronto, pois é. Regras da desincompatibilização que se aplica ao chefe do Poder Executivo. Só não venham me dizer que essas regras se aplicam ao Poder Legislativo, que não se aplica, tá? Vamos ver as regrinhas. A regrinha. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. É o seguinte, quem é de Recife sabe que existe o prefeito de Recife, prefeito João, né? E existe a Gove, Raquel. Há burburinhos que o prefeito vai concorrer para governador do estado ano que vem. Se ele quiser concorrer, ele vai ter que dar um adeus para a prefeitura até 6 meses antes do pleito. Então, antes da eleição, até 6 meses antes da eleição, ele vai ter que dar um bye-bye para a prefeitura. O vice assume e ele fica afastado da prefeitura. Tá? Por quê? Essa regra se aplica a presidente, governadores e prefeitos, chefe do Poder Executivo. Tá? Da mesma forma, existem alguns governadores a nível nacional que já estão sendo cogitados para a presidência da República, para serem candidatos à presidência da República. Tarcísio de Freitas vai sair como candidato, governador de São Paulo? Se ele quiser, ele vai ter que, até 6 meses antes da eleição, abandonar, renunciar, entregar na mão do vice o governo do estado de São Paulo. O Caiado, governador do Goiás, também um dos pré-candidatos à presidência, se ele quiser se candidatar, ele também vai ter que renunciar ao governo do estado até 6 meses antes da eleição. Por quê? Essa regra da desincompatibilização, ela se aplica a presidente, governador e prefeito. Tá? Pergunta. Se ao invés do governador Caiado, ou melhor, do governador do Tarcísio, de São Paulo, ao invés dele concorrer à presidência, ele quiser concorrer à reeleição do cargo de governador, ele precisa sujeitar essa mesma regra? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se o governador
ele quiser se candidatar à reeleição, se um prefeito quiser se candidatar à reeleição, se um presidente quiser se candidatar à reeleição, ele deve sujeitar a regra da desincompatibilização ou não? Não, pessoal, tá? A Constituição é clara em dizer que para concorrerem a outros cargos. Então, se é reeleição para o mesmo cargo, não há o que se falar em desincompatibilização. Tá? Então, é só se for para outros cargos. Então, se o governador quiser ser presidente, tem que deixar o cargo antes. O prefeito quiser ser governador, tem que deixar o cargo antes. Mas para reeleição, mesmo cargo, não precisa. Continua no exercício do mandato tranquilamente. Beleza? Massa. Um outro detalhe. Está lá o senador, está lá o deputado federal, está lá o vereador. Eles querem se candidatar a outro cargo. O senador quer se candidatar a governador. Um deputado federal quer se candidatar a presidente, como foi o caso de Bolsonaro, que era deputado federal se candidatou a presidente. Um prefeito quer se candidatar, ou melhor, um vereador quer se candidatar a prefeito. Pergunta, eles precisam se desincompatibilizar até 6 meses antes do pleito para concorrer nesses cargos, a esses outros cargos, sim ou não? Sim, professor. Não. Porque essa regra, pessoal, só se aplica a chefes do Poder Executivo. E quando a gente fala em chefe do Poder Executivo, a gente está falando quem? Presidente, governadores e prefeitos. Falei para vocês no início. Não caiu na pegadinha de prova que diga que senador, vereador, deputado, estadual ou federal vai precisar se desincompatibilizar. Não precisa, pessoal. Eles podem se candidatar para o cargo que eles quiserem, não precisa se desincompatibilizar. Só os cargos dos chefes dos poderes executivos, da União, dos estados ou do município, presidente, governador e prefeito, só eles que precisam se desincompatibilizar. E só se forem para exercer outros cargos, tá? Então, se liguem que aqui a banca pode fazer várias pegadinhas de prova, tá? Dentre elas, o prazo, que é de 6 meses, antes do pleito. Tá? Então, saibam dessas informações, que se aplica só ao chefe do Poder Executivo, e que é até 6 meses antes do pleito. Acabou. O resto é conversa fiada da banca. Tranquilo? Conseguiram compreender? Sim? Então, vamos lá. Letra A. A soberania e a dignidade da pessoa humana são princípios, dentre outros, que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E aí, deixa eu ver aqui, voltar um pouco. Renato colocou fundamento. E aí eu te digo, Renato, se o erro não está em princípios, tá? O erro não está na palavra princípios. Como assim, professor? É isso mesmo. O erro está aqui, ó, nas suas relações internacionais. Por quê? Do artigo 1º ao 4º da Constituição, tá? Do artigo 1º ao 4º da Constituição, nós temos os chamados princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Onde a gente vê que no artigo 1º trata dos fundamentos. No artigo 2º trata do princípio da separação dos poderes. Princípio da separação dos poderes. O artigo 3º, eu vou colocar para fazer assim, colocar para cá. Artigo 3º fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 4º fala dos princípios que regem as relações internacionais. Então, assim, quando fala em princípio, a banca tanto pode se referir a princípios de forma macro, que abrange os artigos 1º, 2º, 3º e 4º. Cada fala só em princípios. Pode ser tanto se referindo a tudo, ou pode ser só o artigo 4º. Quando ela fala em princípios que regem as relações internacionais, aí torna a questão errada. Tá? Porque não é princípios que regem as relações internacionais. É princípios? É. Mais especificamente, são fundamentos.
que rege a República Federativa do Brasil, que é o sócio de vapor. Beleza? B. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, entre outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É errado, porque isso aqui é o quê? Isso aqui é um objetivo, pessoal. Isso aqui é um objetivo. Isso está no artigo 3º. Tem bizu para memorizar isso aqui? Tem. Com garra, erra pouco. E os fundamentos? Só de vapor. E os princípios internacionais ainda alguma coisa recos. Ainda não preparei recos, alguma coisa tipo. Quem lembra aí? Ainda não comprei recos. Perfeito isso. Ainda não comprei recos. Tá? Então, temos aí bizus para memorizar tudo isso. Temos um PDFzinho lá, bem simples. Tá aqui, ó. Pô, todos os mnemônicos. Do artigo 1º ao 4º. Memorizou, acabou, não tem como errar. Acabou, já é. C. A prática do racismo constitui crime inafiançável e preceptivo. Sujeito a pena de detenção, não. Reclusão, tá? E aí vocês vão lembrar R de racismo, R de reclusão. Parece uma coisa besta? Parece. Mas Rayane já errou, outras pessoas já erraram. Questãozinha em prova, por pensar que racismo é pena de detenção. Errado, reclusão. Qualquer pessoa é parte legítima para propor a ação. Opa! Se tem ação, tem o quê, pessoal? Cidadão. Questãozinha batida em prova, velho. Questãozinha batida. Não dá para errar uma questão dessa em prova, mas não. Reforço sempre para vocês. Se é cidadão, se é ação, pessoal, é ação, cidadão. Não vem qualquer pessoa, colocar qualquer pessoa aqui, não, que está muito batido. Tá? Está muito batido, não dá para errar uma questão dessa em prova, não. Se é ação popular, é o único remédio que precisa de requisito, o cara ser cidadão. E aí, cidadão visa anular ato lesivo contra quem? Contra o Papa, meio moral. Papa, meio moral. Memorizou o mnemônico, acabou, não tem como errar. Já é. Letra E. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, opa, chefe do executivo. Governador, opa, chefe do executivo. Prefeito, chefe do executivo. Devem renunciar aos seus mandatos até 6 meses antes do pleito. A bola vem aqui, ó, subiu. Meu aluno faz o quê? Bola sobe. Meu aluno faz o quê? Mata no peito, chutou, ó. Gol! Papai, tem como errar não, tá? Então, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, governador e prefeito devem renunciar aos seus mandatos até 6 meses antes do cargo. Gabarito, letra E. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Pessoal, estou trazendo questõezinhas hoje. Hoje eu resolvi, eu vou trazer questões só fáceis hoje. Estou nível fácil de média. Mas a maioria das questões são de nível fácil, sinceramente, tá? Não tem questão aqui pesada de jurisprudência, de doutrina. Boa parte das questões de hoje, tem dias que eu pego um pouco mais pesado. Mas boa parte das questões de hoje tem sido texto, letra da Constituição, pessoal. Texto da Constituição. Não dá para estar errando o texto da Constituição, não, pelo amor de Deus. Tá? Ah, professor, se for uma jurisprudência que eu não vi, beleza, é aceitável. Mas o texto da Constituição, não, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Tá? Então vamos lá. E principalmente quem tem o material. Quem tem esse material, tô estressado. Pela sexta-feira eu tô aqui, dando aula para vocês, e vocês estão errando coisas aí que, pelo amor de Deus, não dá para errar, não. Vamos lá. Poderia estar hoje curtindo a noite em Porto Velhenha. Né? Poderia, mas estou falando o quê? Dando aula para vocês. Então, me ajudem, cooperem comigo, estudem, pelo amor de Deus. Eu não quero desistir de vocês, não, mas estudem, pelo amor de Deus. Estudem, tá? Vamos lá. Estudem, pelo amor de Deus. Em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto na Constituição Federal de 88, assinar a alternativa incorreta. Questãozinha de direitos sociais. Vamos ver? Letra A. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. B. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime, sua retenção culposa e dolosa. Letra C. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais
a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Letra D. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da sua jornada mediante acordo coletivo, acordo com convenção coletiva de trabalho. Letra E. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. E aí, meu povo? Lembrando que a banca ela quer a incorreta, gabarito dessa questão, é letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. É a incorreta, meu povo. Não é correta, não. Meu povo, proteção do salário do trabalhador. Primeiramente, já informo que todas essas afirmações estão no artigo 7º da Constituição. Tá? E aí a questão que ela cobra aqui, o artigo 7º, inciso 10, que fala da proteção do salário do trabalhador. Diz assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Constitui crime a sua retenção dolosa. Então, essa pegadinha de prova, constitui crime a sua retenção culposa ou dolosa, você lembra, eu lembro que tem direito penal que há crimes que são dolosos e há crimes que são culposos. Mas tem homicídio que é doloso, tem homicídio que é culposo. Tem lesão corporal dolosa e lesão corporal culposa. Então, reter o salário mínimo do trabalhador, então deve ter doloso e culposo. Aí você se quebra. Porque se o trabalhador, por algum motivo justificável, ou ainda por culpa, por descuido, por releixo, por negligência, por imprudência, por imperícia, ele não paga o salário do trabalhador, ele não incorrerá em crime. Ele vai lá e corrige o problema que está no certo. Mas se ele segurar o trabalho, o salário do trabalhador de forma dolosa, intencional, ele quis segurar o salário do trabalhador, aí não é crime. Tá? Então, constitui crime a sua retenção dolosa. E o erro da nossa questãozinha está justamente aqui, em colocar culposa, onde não tem. O erro está aqui, gabarito, letra B, tranquilo e calmo. Tá? As demais alternativas, professor, tudo correto. Tudo correto de acordo com o artigo 7º da Constituição. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Questão número 8.
Então, ó, República Federativa do Brasil. Quando a gente fala em República Federativa do Brasil, a gente fala em União, Estados, Distrito Federal e municípios. E qualquer um dos poderes. Tá? Qualquer um dos poderes. Seja o poder legislativo, seja o poder executivo, seja o poder judiciário. Judiciário vai estar com um asterisco porque o município não tem poder judiciário, né? Então, legislativo, executivo, de qualquer um desses entes federativos, e legislativo, executivo, judiciário, qualquer um deles, exceto o município, e no município só legislativo e executivo. E pode ser também tanto a administração direta quanto a administração indireta. Então, pode ser aqui, ó, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, a República Federativa do Brasil, como a gente viu lá no artigo 2º da Constituição Federal, é a união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios. E o que é que está dentro de união, estados, DF e municípios? Os outros poderes e também a sua administração direta. Então, República Federativa do Brasil é o conceito mais abrangente que nós temos. Bom? Então, ó, a gente segue, visto isso, vamos rever o nosso bisu na veia, que trata dos cargos privativos do brasileiro nato, né? Isso aqui a gente já viu, só passando novamente para vocês verem, porque a nossa questãozinha de nacionalidade, mais uma vez, cola isso daqui. Esse tópico, já falei para vocês, despenca em prova. Não memoriza, se não quiser, tá? Então tá aqui, ó. A questão diz o seguinte: os pais são servidores públicos e estavam a serviço do governo federal brasileiro. Se os pais estavam a serviço do governo federal brasileiro, precisa fazer mais alguma coisa para essa criatura ser brasileira nata? Não. Se os pais estão a serviço do governo brasileiro, lá fora, acabou. Basta que qualquer um deles esteja a serviço, tá? Se o pai ou a mãe esteja a serviço e o filho nasce lá no exterior, vai ser brasileiro nato tranquilamente. Beleza? Nos dias atuais, Vicente deseja se tornar oficial das Forças Armadas. Opa, o oficial das Forças Armadas a gente viu que é um cargo privativo brasileiro nato. Vicente é brasileiro nato? É. Seus pais estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, por esse motivo, ele pode, sim, assumir o cargo e ele é brasileiro nato. Vamos ver letra A. Vicenzo deverá residir na República Federativa do Brasil por 5 anos ininterruptos e requerer a nacionalidade brasileira para posteriormente se tornar oficial das Forças Armadas. Tudo errado. Por quê? Existe uma possibilidade chamada de nacionalidade potestativa, que é quando os pais não estavam a serviço e não registraram reparação brasileira competente e a criança vem para o Brasil, seja de menor ou até mesmo a pessoa veio de maior do Brasil e opta em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. É possível? É possível. Ela vai ser brasileira nata? Vai. Tá? Existe essa possibilidade. Mas aqui não existe esse requisito de 5 anos para poder ser brasileiro nato, não. Tá? Para requerer nacionalidade, não. A qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Beleza? B. Vicenzo não poderá exercer o cargo de oficial das Forças Armadas, pois trata-se de cargo privativo brasileiro nato. Sim, é cargo privativo brasileiro nato, mas Vicenzo pode exercer o cargo porque ele é brasileiro nato. C. Embora nascido no exterior, Vicenzo é considerado brasileiro nato, o que lhe torna apto para exercer o cargo almejado. Gabarito letra C. Tranquilo, né? Então, quem marcou a letra C e acertou. D. Vicenzo poderá se naturalizar brasileiro. Contudo, mesmo assim, não poderá exercer o cargo das Forças Armadas. Tudo errado, porque Vicenzo não vai se naturalizar, porque ele já é nato. O cargo de oficial das Forças Armadas pode ser exercido por brasileiro nato e naturalizados. É errado, tá? Então, gabarito, letra C. Tranquilo, meu povo? Sossegado? Sim? Tranquilo demais, né? Então tá. Questãozinha de número 9. Se não temos dúvidas, temos o quê? Dívidas. Confere? Confere. Então vamos lá, pessoal. Pedro é escrivão da Polícia Civil de Goiás e recebeu na delegacia uma ocorrência na qual o declarante alega que um jovem de 15 anos está trabalhando em uma empresa, indicando ofensa à Constituição Federal por trabalho infantil. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Pessoal, questãozinha bastante interessante, tá? Questãozinha bastante interessante e a gente vai trazer alguns conceitos aqui, tanto da própria Constituição,
e até conceitos jurisprudencial, que tenho certeza que muitos de vocês não conheciam, tá? Vamos ver. Letra A. É vedado o trabalho aos menores de 18 anos, salvo aprendiz a partir de 16 anos. E aí, meu povo, certo ou errado? O Wilson já foi de A, né? B. Não há impedimento para o trabalho do menor em questão, desde que seja contratado na modalidade aprendiz e que não exerça atividade insalubre ou perigosa. E aí, certo ou errado? C. A Constituição não permite o trabalho de menores de 16 anos, priorizando a educação e o aprendizado dessa fase da vida. D. O menor de 16 anos não pode exercer atividades insalubres ou perigosas, que são permitidas somente a partir dos 16 anos completos. Letra E. A Constituição permite o trabalho em geral do adolescente e do jovem a partir dos 14 anos, sendo aprendiz ou não, desde que não seja insalubre ou perigoso. E aí, meu povo, discordância total? Tem gente que foi de A, tem gente que foi de B, tem gente que foi de D. Vamos ver. Vamos ver? Vamos lá. Meu povo, proteção ao trabalho infanto-juvenil está previsto onde? Artigo 7º da Constituição. Então, tarefa de casa, para quem teve dificuldade nessa questão de direitos sociais e na anterior, lê o artigo 7º da Constituição. Artigo 7º diz o seguinte, ó, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Professor, que tanta informação é essa, pelo amor de Deus? 18, 16 e 14. Noturno, perigoso e insalubre. Qualquer trabalho e aprendiz. Vamos lá. Esquematizando para facilitar a vida de vocês. Se liguem. Até 14 anos, meu povo, o que é que pode? De 14 a 16 anos, né, a gente tem a possibilidade de ter o aprendiz. Seja menor aprendiz ou seja jovem aprendiz. Tá? Então, a partir dos 14, pode ter aí aprendiz, tranquilamente. O menor de 18 anos, ele é proibido a ele o quê, pessoal? Trabalho insalubre e penoso. Não seria penoso, né? Seria insalubre, perigoso, exatamente. Beleza? Então, ó, permitido o trabalho. É menor de 18, permite o trabalho. Se ele tiver ali entre 16 e 18, o trabalho normal pode acontecer, desde que o trabalho não seja noturno, perigoso e insalubre. Tá? E para o maior de 18? Aí é doideira, concurso, estudar para concurso e o resto. Rolo doido produções. Se você quiser vender o seu corpinho, se você quiser abrir uma conta no OnlyFans, se você quiser ficar no Point, lá na Rua da Lama, aí é contigo e a sorte. Qualquer trabalho é válido, tá? Para os maiores de 18 anos. Pode tudo, tranquilamente. Beleza? Então se liguem. Até 14, não cara. Ah, professor, é menor de 14, pode aprendiz? Não, não pode. O professor é maior de 14. Opa, a partir dos 14 pode ser aprendiz. O professor é menor de 18. Pode trabalhar, se respeitar a situação ali de 14, a partir de 14. É aprendiz, né? E, normalmente, a partir de 16, o trabalho é permitido, tranquilamente. O trabalho é permitido, só não pode noturno, perigoso e insalubre. E o maior 18, qualquer trabalho. Mas se ligue no detalhe, tá? Eu perguntei inicialmente até 14 anos. E aí, Renato respondeu corretamente, ó. Pode o quê? Nada. Mas tem um asterisco aqui. Como assim, professor? Cuidado na questão de prova, tá? Via de regra, a resposta é essa, viu, Renato? Tá certo. Via de regra, a resposta é essa. Nenhum trabalho. Por quê? Porque é o que está previsto no texto da Constituição, tá? Aqui, ó. Vou reler o texto para facilitar o entendimento de vocês, ó. Vou reler o texto. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre para quem? A gente viu lá, ó, menor de 18. E de qualquer trabalho a menor de 16. Qualquer trabalho é proibido ao menor de 16. Então,
entre 14 e 16, qualquer trabalho é proibido, exceto aprendiz. Então, entre 14 e 16, só pode o quê? Só pode aprendiz. Entre 14 e 16, só aprendiz. A partir de 16, pode trabalhar normalmente. Só não pode ter trabalho perigoso, noturno ou insalubre. E a partir de 18, rolo doido, produções. Né? Pode tudo e todos, e todos. Pode tudo. Tudão. Beleza? Beleza. Até 14 anos, não pode, de acordo com a Constituição. Porém, a gente, não sei se vocês já, com certeza vocês já viram, né? Algumas situações de trabalho com menos de 14 anos. Lembra da apresentadora, a Marisa, né? Do SBT, aquela piainha. Na época era que apresentava um programa do Silvio Santos, no SBT. Nas novelas, vocês enxergam, vocês veem atores mirim, pessoas com menos de 14 anos, nos filmes. Estão trabalhando? Estão. Ué, Chiquititas, olha, Wilson foi longe, ó, Chiquititas. Estão trabalhando? Estão. Ô, professor, mas a Constituição não diz que é proibido o trabalho para menor de 14? É. Porém, os tribunais superiores não precisam ser emancipadas, Caio, tá? Não precisam ser emancipadas. Tá? Não precisa de emancipação. Até mesmo porque você não tem como emancipar uma criança, por exemplo, que faz uma participação na novela que tem 7 anos de idade. Tá? Então, não precisa de emancipação. Os tribunais superiores excepcionalizam a situação da Constituição para menor de 14 anos, dizendo o seguinte: vão abrir uma exceção, pode trabalhar, desde que sejam trabalhos artísticos, por exemplo, ator mirim. Cara, não tem como, é Chaves. Então, toda novela, todo filme vai ter que contratar atores adultos para fazer o papel de crianças, como em Chaves, né? Chiquinha, Nhonho, né? O próprio Chaves. Então, tipo, tem que contratar adultos sempre para poder fazer papel de criança? Não, né, pessoal? Então, é possível, sim, a contratação de crianças, de adolescentes, para poder fazer, desempenhar seus papéis artísticos, tá? Então, é uma exceção à regra geral da Constituição, trazida pelos nossos tribunais superiores. Pessoal, aqui é o plus do plus do plus, tá? Então, cuidado no tipo de questão de prova que vocês vão responder. A regra geral, menor de 14, pode nada. É o que está na Constituição. De acordo com a Constituição Federal, pode nada. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível excepcionalizar o trabalho aos menores de 14 anos, desde que sejam trabalhos artísticos, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Aí sim. Beleza? Então, cuidado com essas questões de prova, e aí isso é direito na veia. Aqui, ó. Para não ter perigo de errar, fechando todas as arestas, todas as brechas, para a banca não pegar você de jeito, tá? Então, o professor pega você de jeito aqui na hora da aula, tá? Deixa você cercado com todos os macetes, para a banca não pegar você, beleza? Então, se liguem nos macetes. Print, foto, para quem quiser, e a gente avança, porque não acabou por aqui. Temos ainda bizu na veia. Professor, eu quero dormir. Pode ir. Aula de graça e ninguém está sendo obrigado a ficar aí, não. Mas tem bizu na veia ainda. Beleza? Simbora! Bizu na veia! E outra coisa, ó, vou colocar aqui de novo. Ó. É só o link lá do resumão. Aí, ó. Quem quiser pegar os macetes, os bizus. Aí. Professor, eu quero conhecer a mentoria. Sabe? Coloca aqui, ó. 81998718581. Então, mentoria, WhatsApp, resumão, tá aí o link, já pode adquirir, tá? Bizu na veia. Bizu na veia, aquele macete para vocês não esquecerem alguns detalhes aí na prova de vocês. Então, ó, proteção ao trabalho do menor de 18 anos. Aos menores de 18 anos, é proibido o trabalho PIN. Como assim, professor? O trabalho PIN. É isso mesmo. Aos menores de 18 anos, é proibido o trabalho P, de perigoso, I, de insalubre, e N, de noturno. Isso é direito na veia, isso é bizu na veia, para você gabaritar a questão de prova. Tranquilo? Print, foto para quem quiser. Quem não fez aquela divulgação lá no Insta ainda, para ajudar o prof, ainda dá tempo. 3 segundos nessa tela aí, para você tirar o print e uma foto, e vamos avançar. Simbora? Simbora, então. Ele quer a correta. Letra A. É vedado o trabalho aos menores de 18 anos, salvo aprendiz a partir de 16? Não, aprendiz a 14. B. Não há impedimento para o trabalho do menor em questão. Está falando do quê? Ó? Uma ocorrência no qual o declarante alega que um jovem de
15 anos. Não há impedimento para o trabalho menor em questão, desde que seja contratado na modalidade de aprendiz. Pode aprendiz com 15? Pode. E que não exerça atividade insalubre ou perigosa. Perfeito. Gabarito, letra B. E ainda, noturno também não pode, né? Mas não precisa estar todas as informações para a questão estar correta. Beleza? Qual é o da C? A Constituição não permite o trabalho de menores de 16 anos, priorizando a educação e o aprendizado nessa fase da vida. Blá, 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 blá. Tá? Tá? Blá, 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 blá. Pode sim. Então, via de regra, 16 pode. Só não pode o PIN. Né? Perigosos, insalubres, noturnos. D. O menor de 16 anos não pode exercer atividades insalubres ou perigosas, que são permitidas somente a partir de 17. Não. Só a partir de 18. Rolo 2 de produções é só a partir de 18. Tá? A Constituição permite o trabalho em geral do aborrecente e do jovem aprendiz a partir dos 14 anos. Sendo aprendiz ou não, negativo. Tá? A partir dos 14 tem que ser aprendiz. Desde que não seja insalubre ou perigoso. Beleza. O único erro está aqui a questão de aprendiz ou não. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? A fase é o objetivo. Estamos juntos nesse propósito. Tá? Quem quiser conhecer mais nossa mentoria e nosso trabalho, deixa eu te ajudar, criatura de Deus. Quem quiser me ajuda, fala comigo no WhatsApp. Professor, fala agora. Professor, eu quero sua ajuda aí. Como é que faz? Eu vou explicar. Tá? Fala aí. Deixa eu te ajudar. Quem quiser o material, professor, eu quero o material dele funcional. Fala aí. Beleza? Tamo junto. Tchau.